Yara, a escrava que cantava. A sinhá costurou sua boca por ter inveja de sua voz perfeita. O recôncavo baiano respirava o cheiro denso da cana em 1847. No engenho Santo Antônio, a fumaça doce das caldeiras misturava-se ao suor de mais de 200 almas que trabalhavam do nascer ao pôr do sol. Era terra fértil regada por lágrimas, onde a riqueza crescia sobre fundações de sofrimento humano. Se você acredita que mesmo nos lugares mais escuros a resistência encontra seu caminho, inscreva-se no canal e compartilhe seus pensamentos nos comentários. A casa grande dominava o horizonte do alto da colina, suas paredes caiadas refletindo a luz impiedosa do Nordeste. Janelas amplas com vidraças importadas de Lisboa permitiam entrada generosa de ar. Varandas largas ofereciam sombra aos privilegiados. No interior, móveis de jacarandá, tapetes persas, pratas e cristais atestavam a fortuna acumulada pela família Ferreira da Silva. Cortinas francesas de seda pendiam das janelas. Candelabros iluminavam salões onde se discutia política imperial e negócios, enquanto lá fora o chicote marcava o ritmo do trabalho. 200 metros abaixo, as senzalas eram o oposto de tudo aquilo. Construções baixas de pau a pique, com telhados de sapê que deixavam passar chuva e insetos. Chão de terra batida sempre úmido, sempre fedendo a mofo e desespero. Não havia janelas de verdade, apenas frestas que nunca traziam ar suficiente. À noite, mais de 200 pessoas se amontoavam sobre esteiras rasgadas. O calor insuportável, misturando-se aos cheiros de corpos exaustos, ferimentos não tratados e desesperança acumulada. Ali vivia Yara. Aos 23 anos, ela carregava nos olhos amendoados memória ancestral que transcendia sua própria existência. Sua avó fora cantadeira iorubá, que cruzara o Atlântico nos porões dos navios negreiros, trazendo consigo não apenas correntes, mas também canções que sobreviveram à travessia. A pele negra de Yara brilhava como ébano polido, mesmo sob a sujeira do trabalho, e seus dedos longos, calejados pela colheita, guardavam delicadeza de quem nascera para criar beleza, não para servir à crueldade. Mas o verdadeiro dom de Yara estava em sua voz. Quando cantava nas senzalas ao anoitecer, os cantos de trabalho e toadas africanas que brotavam de sua garganta faziam até os mais cruéis pararem por instante, hipnotizados pela perfeição melódica que ecoava entre os canaviais. Era a voz que continha todas as dores de seu povo, mas também toda a esperança, cristalina como água de nascente, potente como trovão que anuncia tempestade. Ela cantava e as crianças esqueciam a fome. Ela cantava e os velhos lembravam de terras distantes. Ela cantava e por breves momentos todos se lembravam de que eram humanos, não ferramentas. O coronel Joaquim Ferreira da Silva era português enriquecido com tráfico de escravos e monocultura açucareira. Homem de 50 anos, barriga proeminente e cabelos grisalhos, ele comandava o engenho com autoridade absoluta, mas delegava a administração diária a outros. Preferia estar em Salvador, negociando acordos comerciais a sujar as mãos com detalhes da fazenda. Quem verdadeiramente governava a Casa Grande era sua esposa, Dona Margarida Ferreira. Aos 40 anos, Margarida era mulher de beleza que o tempo começava a roubar inexoravelmente. Cabelos negros presos em coques rígidos, olhos claros que destilavam amargura acumulada ao longo de décadas de casamento sem amor. Criada entre sedas portuguesas e educada para comandar escravizados como quem comanda animais, ela cultivava inveja corrosiva de tudo que não podia possuir ou destruir. Sua crueldade era refinada, psicológica, mas perigosa justamente por ser calculada. Severino das Chagas, o feitor principal, era caboclo de traços mestiços que compensava origem humilde com brutalidade exacerbada.
Seus olhos pequenos e próximos brilhavam com algo doentio quando empunhava o chicote de couro cru. Media 1,70 m, mas sua presença parecia maior pelo medo que inspirava. Conhecia 1000 formas de infligir sofrimento sem causar fim imediato. Afinal, escravizado que não sobrevivia, não trabalhava, e trabalho era o que importava. Bento Cardoso, o capataz da moenda, completava a tríade de opressores. Homem baixo e atarracado de 35 anos, ele abusava sexualmente das mulheres mais jovens sob ameaça de torturar suas famílias. Era covarde que só exercia poder sobre aqueles que não podiam se defender, que encontrava prazer perverso em humilhar os já humilhados. Era chegar ao engenho aos 12 anos, arrancada dos braços da mãe em leilão no Porto de Salvador. Presenciara o pai ser açoitado até seu último suspiro por tentar fugir. Vira irmãos vendidos para fazendas distantes, espalhados pelo Brasil como sementes jogadas ao vento, nunca mais para se reencontrarem. Mas guardara sua voz como último santuário de liberdade. Cada nota que cantava era ato de resistência, recusa em deixar que roubassem também sua alma. Durante anos, Dona Margarida tolerou os cantos de Yara com desprezo velado. Eram apenas barulhos de escrava, insignificantes como um mugido de gado. Mas tudo mudou na noite da festa de São João de 1846. O coronel, embriagado por cachaça e lisonjas dos convidados, outros fazendeiros e autoridades locais, ordenou que Yara cantasse para os senhores. Ela foi trazida à Casa Grande, vestida com trapos, pés descalços, sobre assoalho encerado. Assustada, humilhada, mas incapaz de desobedecer, Yara ergueu sua voz em modinha popular. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As senhoras brancas presentes empalideceram, suas próprias vozes treinadas em conservatórios europeus, revelando-se medíocres diante daquela perfeição natural. Os homens ficaram boquiabertos, alguns com lágrimas nos olhos. O próprio coronel aplaudiu de pé, declarando alto para que todos ouvissem que nem as cantoras europeias que ouvira em Lisboa possuíam tal dom divino. "É um talento desperdiçado nesta criatura", exclamou um dos convidados. "Deveria estar nos palcos da Europa." Dona Margarida sentiu naquele momento ódio visceral de quem reconhece própria insignificância diante do talento alheio. Ela, que investira fortunas em aulas de canto na juventude apenas para produzir trinados medíocres, via uma escrava, uma propriedade, uma coisa que ela possuía legalmente, receber elogios que ela sempre cobiçara. A inveja plantou raízes envenenadas em seu coração naquela noite. Os abusos começaram sutis nos dias seguintes. Yara foi designada para trabalhar na moenda, o serviço mais perigoso onde cativos perdiam dedos e braços nas engrenagens famintas que não distinguiam cana de carne humana. Severino recebia ordens diretas da sinhá para chicoteá-la ao menor pretexto. Um olhar considerado insolente, um passo dado errado, qualquer desculpa servia. Bento Cardoso a espreitava nas sombras, sussurrando obscenidades, tocando-a quando passava pelos caminhos estreitos entre as construções. Margarida a convocava à Casa Grande apenas para humilhá-la publicamente, forçando-a a servir em jantares enquanto a cobria de insultos que faziam os convidados rirem nervosamente. "Macaca!", cuspia Margarida. "Animal que se acha gente. Coisa imunda que ousa ter dom que nem pessoas decentes possuem." Mas o pior ainda estava por vir. Em março de 1847, durante visita do padre Anselmo à fazenda, Dona Margarida organizou sarau elaborado. A Casa Grande foi decorada com flores, as pratas polidas até brilharem como espelhos, a comida preparada com dias de antecedência. Pressionada pelos convidados que ouviram falar da escrava que canta como anjo, Margarida ordenou novamente que Yara se apresentasse.
A jovem estava exausta de 3 dias consecutivos, trabalhando na colheita sem descanso adequado. Quase desfaleceu ao subir as escadas da casa grande. Mas, quando abriu a boca, sua voz emergiu forte e comovente. Canção sobre mulher que perdera tudo, mas mantinha a esperança de liberdade. Era melodia carregada de dor e beleza, entrelaçadas de forma impossível de separar. Lágrimas correram pelo rosto das senhoras presentes. O padre murmurou sobre voz dos anjos negros, presente de Deus aos mais humildes. Os homens aplaudiram longamente. E Dona Margarida, sentada em sua cadeira de espaldar alto, sentiu a raiva explodir dentro de seu peito como caldeira prestes a estourar. Aquela noite, consumida por ódio e inveja que não conseguia mais controlar, Margarida decidiu que Yara jamais cantaria novamente. No dia seguinte, sob pretexto de que Yara havia roubado pedaço de pão da cozinha, pão que Severino plantara propositalmente em sua trouxa, seguindo ordens da sinhá, foi ordenada punição exemplar. Yara foi arrastada até o pelourinho no pátio central. Ali, diante de todos os cativos reunidos à força para testemunhar, Severino e Bento a amarraram aos postes de madeira gasta. Dona Margarida desceu pessoalmente da casa grande. Nas mãos trazia agulha de costura grossa e linha de algodão cru. "Você canta demais, Yara", disse Margarida com voz gelada, que não combinava com o calor sufocante daquela manhã. "Vamos resolver isso." O que aconteceu a seguir foi ato de crueldade que ultrapassava os limites até mesmo daquele lugar acostumado a horrores. Com precisão aprendida em anos de bordado, Margarida usou a agulha e linha para selar os lábios de Yara, perfurando a carne delicada em pontos irregulares que rasgavam e uniam. Cada perfuração arrancava gritos abafados, mas Severino garantia que ela permanecesse imóvel. O sangue escorria pelo queixo de Yara, manchando seu vestido esfarrapado. Quando Margarida terminou, a boca de Yara estava grotescamente fechada pelos pontos tortos que puxavam a pele em direções opostas. "Agora você vai trabalhar calada como deve ser", declarou Margarida, limpando as mãos no próprio vestido de Yara antes de retornar à casa grande. Severino aplaudiu a demonstração de autoridade da sinhá. Yara foi jogada na senzala como saco de farinha. A infecção começou rapidamente, boca inchada, febre alta, pus escorrendo entre os pontos. As outras escravizadas a cuidaram como podiam, aplicando ervas e rezas sussurradas, mas Yara delirava, sufocando, incapaz de comer adequadamente. Só conseguia tomar líquidos sugados dolorosamente pelos cantos dos lábios mutilados. Durante dias, ela flutuou entre vida e algo próximo ao fim. A dor física era cruel, mas a dor psicológica, ter sua voz, sua identidade, seu último pedaço de humanidade brutalmente arrancado, era pior. Enquanto ardia em febre, algo dentro de Yara se transformou fundamentalmente. A dor queimava como ferro em brasa, mas através da névoa da febre, Yara começou a ver com nova clareza. Durante aqueles dias de agonia, deitada nas sombras da senzala, enquanto outras mulheres limpavam seus ferimentos e sussurravam orações, sua mente trabalhou de forma diferente. Não mais como escrava que obedecia e sobrevivia, mas como algo mais perigoso. Ela começou a observar tudo com atenção obsessiva. Observou que Dona Margarida bebia chá de erva cidreira todas as noites, sempre preparado por Benedita, a escrava doméstica mais velha que trabalhava na cozinha há décadas. O chá era servido pontualmente às 9 horas, na mesma xícara de porcelana decorada, levado em bandeja de prata até os aposentos da sinhá. Observou que Severino guardava seu chicote sempre no mesmo gancho no barracão de ferramentas e que caminhava sozinho todas as madrugadas até lá para verificar os instrumentos antes de iniciar o dia de trabalho. Era homem de hábitos rígidos,
previsível em sua rotina de crueldade. Notou que Bento Cardoso abusava das mulheres sempre às quintas-feiras, quando o coronel viajava para Salvador para negócios. Ele as levava para a área isolada, perto da moenda, onde os gritos eram abafados pelo barulho das máquinas. Era covarde que só agia quando tinha certeza de não ser interrompido. Yara memorizou cada detalhe, cada padrão, cada fraqueza, e começou a planejar sua vingança com paciência infinita, costurando-a mentalmente ponto a ponto, como Margarida havia costurado sua boca. Levou 3 meses para que a infecção finalmente cedesse. 3 meses de dor constante, de febre que ia e voltava, de momentos onde parecia que não sobreviveria. Mas Yara era forte, e a raiva que crescia dentro dela era combustível mais poderoso que qualquer remédio. Quando finalmente conseguiu arrancar os pontos, rasgando a carne cicatrizada com as próprias unhas numa noite de lua nova, mordendo um pedaço de madeira para não gritar, sua boca ficou deformada por cicatrizes grossas que puxavam os lábios em expressão permanente e perturbadora. Quando tentou cantar pela primeira vez, apenas som rouco e distorcido emergiu, assustando até ela mesma. Sua voz estava destruída para sempre. Aquele dom que a conectava aos ancestrais, que trazia beleza a lugar tão feio, que era sua última forma de liberdade. Tudo roubado pela inveja de mulher que tinha tudo, mas não suportava que escrava tivesse algo que ela não podia comprar. Mas Yara descobriu que não precisava mais daquela voz para cantar. Ela cantaria de outras formas, com sangue, se necessário. Começou aproximando-se de Benedita, a cozinheira. A velha escrava tinha cuidado de Yara durante a doença, limpando seus ferimentos, trazendo água, sussurrando palavras de conforto. Yara ganhou sua confiança através de gestos de gratidão. Não podia falar direito, mas podia ajudar na cozinha, podia trabalhar duro, podia mostrar lealdade. Yara conhecia plantas. Sua avó lhe ensinara antes de partir, passando conhecimento ancestral sobre ervas que curavam e ervas que matavam. No quintal dos fundos, perto das senzalas, crescia Comigo Ninguém Pode, planta de folhas verdes e brilhantes. Seu látex leitoso causava paralisia se ingerido em quantidade adequada. Yara coletou a seiva aos poucos, em pequenas quantidades que não seriam notadas, escondendo-a em frasco que roubara da enfermaria. Durante semanas, observou a rotina da casa grande. Aprendeu que Benedita preparava o chá de Margarida sempre no mesmo horário, usando sempre as mesmas ervas guardadas em pote específico. A velha escrava seguia rituais rígidos, décadas de hábito, tornando seus movimentos previsíveis. Numa noite de junho de 1847, quando lua nova tornava tudo mais escuro, Yara se ofereceu para buscar água no poço, enquanto Benedita preparava o chá da sinhá. A velha, grata pela ajuda, aceitou sem suspeitar. No caminho de volta da cozinha, com gestos praticados através de observação paciente, Yara despejou 3 gotas do látex mortal na chaleira. Era a quantidade calculada cuidadosamente, suficiente para matar, mas não tão concentrada que mudasse sabor ou aparência do chá. O veneno era praticamente indetectável, especialmente misturado às ervas aromáticas que Benedita usava. Dona Margarida bebeu seu chá naquela noite como fazia todas as noites. Sentou-se em sua cadeira preferida perto da janela, saboreando a bebida quente enquanto lia livro francês à luz de velas. Nada pareceu diferente. O gosto estava normal, a temperatura adequada, mas durante a madrugada as contrações começaram. Margarida acordou sentindo a garganta fechar lentamente. Tentou gritar por ajuda, mas apenas sons abafados saíam. A paralisia subia pelo corpo como serpentes invisíveis, começando pelas extremidades e avançando inexoravelmente. Ela rolou da cama,
tentando arrastar-se até a porta, mas seus membros não obedeciam aos comandos desesperados de sua mente. Os olhos arregalados de terror eram tudo que se movia enquanto o veneno fazia seu trabalho lento e implacável. Ela sufocava, não por falta de ar, mas porque os músculos da garganta paralisavam gradualmente. Era a sensação de afogamento sem água, de ser enterrada viva no próprio corpo. Levou horas, horas de terror absoluto, de consciência plena do que estava acontecendo, mas total incapacidade de fazer qualquer coisa para impedir. Yara estava na senzala quando ouviu os gritos do coronel ao descobrir a esposa agonizante ao amanhecer. Ela não sorriu. Seu rosto deformado pelas cicatrizes tornava sorrir doloroso, mas algo dentro dela se aquietou ligeiramente. Margarida sofrera da mesma forma que tentara destruir a voz de Yara, sufocada, silenciada, impotente. O médico chamado de Salvador examinou o corpo e concluiu que fora seu coração que falhara, talvez agravado por alimentos que não concordaram com ela. Ninguém suspeitou da escrava muda e desfigurada que trabalhava silenciosamente nos cantos, invisível como sempre fora. Severino foi o próximo na lista de Yara. O feitor era homem de hábitos viciosos que julgava bem escondidos. Ele guardava a garrafa de cachaça no barracão de ferramentas, onde bebia escondido antes de iniciar as torturas matinais. Pensava que ninguém sabia, mas Yara observara durante semanas, memorizando cada detalhe de sua rotina. A mamona crescia em abundância nas beiradas do engenho, planta que produzia óleo útil, mas cujas sementes eram mortais se ingeridas. Yara coletou dezenas delas durante suas idas e vindas pelo engenho, sempre algumas poucas de cada vez para não levantar suspeitas. Moeu-as pacientemente usando pedras, transformando-as em pó fino que guardou cuidadosamente. Numa noite, quando sabia que Severino estava particularmente bêbado após espancar 3 homens durante o dia, Yara entrou no barracão. Fez pequeno furo na rolha da garrafa de cachaça usando o prego que roubara, inseriu quantidade generosa do pó através dele, depois selou novamente com cera de vela derretida. Era quase imperceptível se não se soubesse onde procurar. Severino bebeu na manhã seguinte, faminto pela primeira dose, que dava coragem para suas crueldades diárias. O veneno não agia imediatamente. Era característica da mamona. Demorava horas para começar seu trabalho devastador. As cólicas começaram antes do meio-dia. Severino dobrou-se de dor no meio do canavial, gritando, agarrando a barriga. Vômitos violentos seguiram, depois sangramento. Ele se contorcia na terra vermelha, enquanto seu estômago e intestinos literalmente se dissolviam por dentro. A dor era insuportável, além de qualquer coisa que ele já infligira aos outros. Levou 2 dias completos para que seu corpo finalmente cedesse. 2 dias de agonia absoluta, gritando por misericórdia que nunca concedera a ninguém, clamando por ajuda que não chegava rápido o suficiente. Durante esse tempo, Yara passou por ele uma vez, enquanto trabalhava no canavial. Ele olhou para ela com olhos suplicantes, implorando socorro. Ela simplesmente virou as costas e continuou caminhando. O médico declarou que fora envenenamento, provavelmente por alimento contaminado ou água ruim. A cachaça no barracão foi descartada por precaução, mas ninguém fez conexão com o que acontecera a Dona Margarida semanas antes. Eram apenas infortúnios, azar, talvez até castigo divino por vida de pecados. Bento Cardoso era mais cauteloso que Severino, mais difícil de alcançar. Ele não tinha vícios óbvios além de sua luxúria e estava sempre cercado de outros durante o dia. Mas Yara conhecia seu ponto fraco, a arrogância de homem que se julgava intocável. Ela precisava de ajuda para este e encontrou aliada em Rosa. A jovem de 17 anos era uma das que Bento violava regularmente. Nos olhos dela, Yara reconheceu o mesmo ódio frio que sentia.
Elas se comunicavam através de olhares, gestos, desenhos feitos discretamente na terra. Não precisavam de muitas palavras para entender uma a outra. Ambas sabiam o que era ter o corpo usado contra a vontade. Ambas sonhavam com vingança. O plano era simples, mas arriscado. Numa quinta-feira, quando o coronel viajara para Salvador, como sempre fazia, Rosa procurou Bento nos campos. Aproximou-se dele com postura diferente. Não mais a resistência habitual, mas algo que parecia submissão. Sussurrou que estava cansada de lutar, que se ele prometesse ser mais gentil, ela não resistiria mais, que podiam ir para local mais confortável, longe dos outros. Bento, excitado pela perspectiva de dominação completa, seguiu-a até a área isolada, próxima aos canaviais, onde havia pequeno galpão abandonado, usado antigamente para armazenar ferramentas. Era lugar perfeito, longe o suficiente para que gritos não fossem ouvidos, escondido o suficiente para que ninguém interrompesse. Quando entraram no galpão escuro, Rosa o abraçou por trás, como se quisesse iniciar o que ele esperava. Mas Yara emergia das sombras onde esperava há horas, empunhando foice de colheita que afiara durante dias até que o metal brilhasse como prata. O que aconteceu naquele galpão durante a hora seguinte seria descoberto apenas na manhã seguinte. Encontraram o corpo de Bento no chão de terra batida. Seu fim fora violento e específico. Havia sofrido de formas que refletiam exatamente os abusos que infligira a tantas mulheres ao longo dos anos. A justiça que Yara e Rosa executaram era cruel, mas simbólica. Cada ferimento, uma resposta a cada violação. Nas paredes do galpão, escritas com o sangue dele, havia palavras em Iorubá, que apenas os mais velhos entre os cativos conseguiram identificar. Falavam de justiça ancestral, de dívidas pagas, de equilíbrio restaurado. Mas todos, mesmo os que não entendiam as palavras, compreendiam o significado profundo. O engenho Santo Antônio mergulhou em caos controlado. O coronel, apavorado pela sequência de acontecimentos terríveis, contratou novos feitores armados com mosquetes. Trouxe capitão do mato de Recife para investigar, convencido de que havia conspiração de fuga sendo planejada. Aumentou guardas, reforçou correntes, instituiu toques de recolher mais rígidos. Mas o medo já envenenara o ar. Os novos feitores trabalhavam nervosos, olhando constantemente por sobre os ombros. Os cativos sussurravam sobre Yara nas sombras das senzalas, a mulher que perdera a voz, mas encontrara algo mais poderoso. Alguns a viam como vingadora, outros como aviso vivo do que acontecia quando se empurrava alguém além dos limites do suportável. Ninguém mais ousou tocar em Yara. Ela se tornara presença que inspirava respeito mesclado com medo. Trabalhava em silêncio, seu rosto deformado pelas cicatrizes, servindo como lembrança constante da crueldade de Margarida. Mas agora havia algo em seus olhos que fazia até os homens armados desviarem o olhar. O coronel tentou vendê-la várias vezes. Levou-a a leilões em Salvador. Ofereceu-a a outros fazendeiros, mas ninguém queria comprar a escrava muda com o rosto desfigurado que carregava reputação sombria. Rumores já corriam pela região sobre mortes estranhas no engenho Santo Antônio, e o nome de Yara era sussurrado junto com eles. Então o coronel a manteve, mas garantiu que ela trabalhasse longe da Casa Grande, longe dos lugares importantes. Yara foi designada para tarefas isoladas, cuidar de horta distante, limpar currais, trabalhos que a mantinham afastada dos outros. Era forma de exílio dentro do próprio engenho. Mas Yara não se importava. Ela havia feito o que precisava fazer, havia cobrado o preço, e descobrira que vingança, mesmo quando necessária, deixava gosto amargo na boca, ou no caso dela, na boca que não funcionava mais direito. Nos anos seguintes, Yara viveu existência estranha.
Permaneceu no engenho porque não tinha para onde ir, mas algo fundamental havia mudado. Os outros cativos a respeitavam de forma que ia além do medo. Ela se tornara símbolo, prova de que mesmo os mais quebrados podiam encontrar formas de resistir, de cobrar justiça quando todas as instituições falhavam. As mulheres mais jovens procuravam-na discretamente, fazendo perguntas através de gestos sobre ervas, sobre plantas. Yara ensinava o que sabia, mas sempre com avisos silenciosos sobre o peso que vinha com aquele conhecimento. Mostrava suas próprias cicatrizes como lembrança de que vingança custava caro, mesmo quando justificada. Rosa tornou-se sua companheira mais próxima. As duas mulheres, unidas pelo sangue que derramaram, desenvolveram comunicação que ia além das palavras. Rosa aprendeu a interpretar os sons guturais que Yara ainda conseguia fazer, os gestos elaborados, as expressões em seu rosto deformado. Juntas, protegiam discretamente outras mulheres, intervindo quando podiam, oferecendo conhecimento sobre plantas que poderiam impedir gravidezes indesejadas ou curar ferimentos. O engenho Santo Antônio nunca voltou a ser o mesmo. A morte de Dona Margarida, seguida pelas de Severino e Bento, criara vácuo de poder que o coronel tentava preencher sem muito sucesso. Ele trouxe novos administradores, mas nenhum durava muito. Alguns adoeciam misteriosamente, outros simplesmente pediam demissão, alegando que o lugar era amaldiçoado. A produção começou a cair. Cativos ficaram mais ousados em pequenas resistências, trabalhavam mais devagar, esqueciam de fazer tarefas, ferramentas, quebravam com frequência suspeita. Nunca nada grande o suficiente para justificar punições severas, mas o suficiente para minar a eficiência do engenho. Em 1850, 3 anos após os eventos que mudaram tudo, o coronel vendeu o engenho Santo Antônio. A propriedade foi adquirida por consórcio de investidores do Rio de Janeiro que não tinham conexão com as histórias sombrias do lugar. Muitos dos cativos foram vendidos junto com a terra, incluindo Yara. Mas algo curioso aconteceu durante a transição, no caos da mudança de propriedade, com documentos sendo transferidos e pessoas sendo catalogadas, alguns simplesmente desapareceram. Yara foi uma delas. Os registros mostravam que ela deveria estar ali, mas quando fizeram a contagem final, ela não foi encontrada. Alguns diziam que fugira durante a noite, aproveitando a confusão. Outros juravam que Rosa a ajudara a escapar, fornecendo documentos falsos de alforria que alguém conseguira através de padre simpatizante. Havia até histórias de que ela morrera silenciosamente e fora enterrada pelos outros cativos em local secreto, finalmente descansando. A verdade era que Yara simplesmente caminhou para fora do engenho numa manhã nebulosa. Usava roupas que Rosa havia roubado, carregava pequena trouxa com ervas e sementes cuidadosamente selecionadas. Seus papéis, verdadeiros ou falsos, ninguém podia dizer, estavam escondidos no fundo da trouxa. Ela seguiu pela estrada que levava a Salvador, caminhando com a mesma determinação que a mantivera viva durante anos de horror. Não olhou para trás. Não havia nada ali que quisesse lembrar, exceto talvez as outras mulheres que deixava para trás. Mas ela havia plantado sementes de resistência nelas, ensinara que havia formas de lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Em Salvador, Yara desapareceu entre os milhares de negros livres e libertos que habitavam a cidade. Encontrou trabalho como curandeira nos bairros mais pobres, usando conhecimento de plantas que aprendera com a avó e refinara através de experiência cruel. Não falava. Não podia falar direito, mas suas mãos eram hábeis e seus remédios eficazes. As mulheres da região começaram a procurá-la, especialmente aquelas com problemas que não podiam discutir abertamente. Yara as tratava com compaixão, nascida de experiência compartilhada.
Nunca cobrava das que não podiam pagar. Aceitava o que lhe ofereciam com gratidão silenciosa. Nos anos seguintes, sua reputação cresceu. Diziam que ela conhecia segredos sobre plantas que ninguém mais sabia, que podia curar doenças que médicos não conseguiam diagnosticar, que tinha olhar que via através das pessoas, reconhecendo dor invisível que outros ignoravam. Alguns sussurravam histórias mais sombrias. Diziam que mulheres com maridos violentos procuravam Yara e voltavam com ervas especiais. Que semanas depois, esses maridos adoeciam misteriosamente, alguns nunca se recuperando completamente. Eram apenas rumores, é claro, impossível provar qualquer coisa. Yara viveu mais 20 anos em Salvador. Nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas adotou meninas órfãs da rua, ensinando-as sobre plantas, sobre cura, sobre resistência. Criou pequena comunidade de mulheres que se protegiam mutuamente, que compartilhavam conhecimento, que sabiam que a verdadeira força vinha de união silenciosa. Quando tentava cantar, e às vezes ainda tentava, em noites de lua cheia, quando saudade da avó apertava demais, apenas sons distorcidos saíam. Sua voz estava destruída para sempre. Aquele dom roubado por inveja e crueldade nunca retornaria. Mas Yara descobrira que havia outras formas de cantar. Cada mulher que curava, cada menina que ensinava, cada injustiça que sutilmente corrigia. Tudo isso era canção diferente. Não melodia bonita que encantava salões, mas algo mais profundo. Era canto de resistência, de sobrevivência, de recusa em ser completamente quebrada. Em 1867, 20 anos após deixar o engenho, Yara adoeceu. Era febre que não cedia, tosse que trazia sangue. Ela sabia que seu tempo estava terminando e aceitou com mesma calma pragmática que caracterizara sua vida desde aquela noite terrível, em 1847. Cercada pelas meninas que criara, pelas mulheres que ajudara ao longo dos anos, Yara fechou os olhos pela última vez. Diziam que no momento final, um som saiu de sua garganta. Não palavras, não melodia, mas algo que carregava peso de todas as canções não cantadas, de todas as vozes silenciadas, de todos aqueles que resistiram em silêncio. Enterraram-na em cemitério dos pobres em Salvador. A lápide simples trazia apenas seu nome e as datas aproximadas. Mas as mulheres que conheceram sua história continuaram visitando, deixando flores e oferendas, sussurrando agradecimentos por conhecimento compartilhado e justiça cobrada. Nos anos seguintes, a história de Yara começou a se transformar em lenda. Nas senzalas do recôncavo baiano, nas casas dos libertos em Salvador, nos quilombos escondidos no interior, sua história era contada em versões diferentes. Algumas diziam que ela cantava ainda, que nas noites sem lua podia-se ouvir melodia fantasmagórica vindo dos canaviais do antigo engenho Santo Antônio. Outras juravam que ela voltara como espírito protetor, guardando mulheres que sofriam abusos. Havia versões onde ela nunca morrera, onde continuava viva em algum lugar distante, ainda ensinando, ainda resistindo. A verdade era mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Yara fora mulher real, que sofrera horror inimaginável e respondeu da única forma que conseguiu. Sua vingança fora brutal, porque brutalidade era a única linguagem que seus opressores entendiam. Não era heroína perfeita, era sobrevivente imperfeita que fez escolhas impossíveis em situação impossível. Mas sua história permaneceu porque tocava em verdade fundamental sobre resistência. Mesmo quando tudo é tirado, voz, dignidade, humanidade, ainda resta escolha sobre como responder. Yara escolheu não aceitar silenciosamente. Escolheu cobrar preço. E ao fazer isso, provou que até mesmo os mais quebrados podem encontrar formas de lutar. Hoje, mais de século e meio depois, poucos conhecem o nome verdadeiro de Yara.
Os registros oficiais a listam apenas como escrava fugida nos documentos de transferência do engenho. Não há foto dela, não há descrição detalhada de como realmente era antes das cicatrizes. Mas em certas comunidades, especialmente entre descendentes de escravizados, sua história ainda é contada. Não da forma romantizada ou suavizada, mas em toda a sua complexidade dolorosa. Como lembrança de que sistemas de opressão geram resistência, que violência institucionalizada produz respostas violentas, que silenciar vozes nunca silencia completamente a vontade de justiça. O engenho Santo Antônio existe apenas em ruínas hoje. As paredes da Casa Grande desmoronaram, as senzalas viraram pó, os canaviais deram lugar a outras culturas. Mas moradores locais ainda evitam o lugar, especialmente durante noites sem lua. Diziam ouvir sons estranhos, não exatamente canto, mas algo que carregava eco de melodias perdidas, de vozes que se recusavam a ser esquecidas. A história de Iara não é sobre glorificação da vingança. É sobre custo brutal da opressão, sobre o que acontece quando pessoas são empurradas além de todo o limite humano. É sobre mulher que teve seu dom mais precioso roubado e encontrou outras formas de resistir. É sobre cicatrizes, tanto visíveis quanto invisíveis, que nunca curam completamente, mas podem ser transformadas em força de tipo diferente. Você acha que a vingança de Iara foi justificada? Reflita sobre como a opressão extrema gera resistência extrema e como silenciar uma voz nunca silencia uma alma. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência durante a escravidão brasileira. Sua vingança foi brutal. Seu fim foi violento. Não há como suavizar ou romantizar essas verdades. Mas como julgar atos cometidos em contexto de barbárie sistêmica? Como aplicar padrões morais normais a situações que destroem toda a normalidade? Iara não tinha delegacia para procurar quando foi mutilada. Não havia juiz que a protegesse quando sua voz foi roubada. Não existia instituição que interviesse quando seu dom foi destruído por inveja. O sistema legal não apenas falhava em protegê-la, ele ativamente a classificava como propriedade, não pessoa. Então, ela se tornou sua própria justiça. Fria, calculada, implacável. E quando fechou os olhos pela última vez em Salvador, foi como mulher que recusara aceitar papel de vítima permanente. Iara dos Santos, nascida em correntes, marcada por crueldade, silenciada por inveja, mas nunca completamente quebrada. Curandeira, professora, vingadora, e voz que, mesmo destruída, continuou cantando através de outros meios, provando que há formas de resistência que transcendem palavras, melodias que não precisam de cordas vocais para ressoar através dos séculos. Sua canção era de sangue e justiça, e ainda ecoa.